nossa EBD Home, então seja muito bem-vindo. Eu estou finalizando aqui a abertura aqui pelo Facebook também, para eu acompanhar os comentários aqui da nossa escola. Deixa eu baixar aqui o volume. Mas vamos juntos buscar a presença de Deus esta manhã. Convido você a fechar seus olhos, estarmos conversando com o Senhor nesta manhã tão agradável. Querido Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pelo cuidado do Senhor. Que o Senhor venha trazer sobre nós a Tua paz, a Tua graça, a Tua misericórdia. Que o Senhor nos acompanhe, nos trazendo entendimento, conhecimento e, acima de tudo, a sabedoria do alto, para entendermos espiritualmente aquilo que o Senhor quer falar conosco esta manhã. É a nossa oração, gratos em Cristo Jesus. Amém e amém. Então, bom dia para você, bom dia, irmã Geni, que já está aqui, nossa irmã Dalva, bom dia, Dalvinha, tudo bem com vocês? Quero convidar para abrir a palavra do Senhor nos Salmos de número 42. Salmos 42. Diz assim a palavra do Senhor: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me diziam continuamente: onde está o teu Deus? Lembro-me destas coisas e dentro de mim me derrama a alma de como passava eu como a multidão do povo e guiava em procissão a casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. O salmista aqui ele inicia falando como a corça suspira pelas águas, também assim a minha alma suspira pela presença do Senhor. Mesmo que nós passemos por dificuldades, até por lágrimas, momentos de lágrimas, nós também agradecemos ao Senhor, porque sabemos que Ele está conosco em todo o tempo, guiando os nossos passos, guiando a nossa vida. E eu me lembrei de um cântico, assim até um pouco antigo, faz tempo que eu não ouvia, que é exatamente esse Salmo 42, que ele fala sobre a corça mesmo. Assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Vou voltar ao começo. Assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Amém, amém. Eu acredito que essa música, deixa eu ver, eu acredito que seja do Asaf Borba. O Asaf
tem, né, uma sensibilidade muito grande na composição de suas músicas. Bom dia, seu Jairo, seja bem-vindo, senhora, dona Jacira. O Asaf Borba tem muita sensibilidade na composição de suas músicas e também um repertório muito bíblico, né? E nós adoramos ao Senhor pela vida do nosso irmão também. De vez em quando eu acompanho umas lives dele, ele com a família. Eu sempre vejo, tem um menino que toca violino, é multi-instrumentista, e é um tempo, se você não conhece, depois dá uma pesquisadinha, é um tempo bem gostoso, que eles vão cantando louvores mais antigos, né? E vão cantando e adorando ao Senhor. E volta e meia eu assisto, e é bem interessante. A nossa lição de hoje fala sobre a autonomia e a felicidade pessoal. Autonomia e a felicidade pessoal. Nosso texto base está lá em Gálatas capítulo 6, do verso número 1 ao verso número 3. Gálatas 6, do verso número 1 ao verso número 3. Enquanto você abre, eu vou tomando uma aguinha. Diz assim a palavra do Senhor: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Mas eu estou lendo Efésios, eu não sei por que eu li o texto errado. Falei, não tem nada a ver com o texto que eu passei. Desculpa, irmãos. Vamos virar a página aí e lá para Gálatas 6, 1. Já aproveitamos e lemos já o Efésios também. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, agora deu certo. Vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Então, quando a gente fala sobre autonomia, o que é autonomia? Autonomia pessoal ou autonomia? É eu ter a plena convicção que eu dirijo a minha própria vida. Quando nós vamos ficando com mais idade, o tempo vai passando, a gente vê que isso é uma ilusão, até mesmo para aqueles que não são cristãos ou não têm Deus no coração. Porque a nossa vida, nós vemos que ela existe em várias fases, vários momentos, e muitas coisas acontecem independente daquilo que nós queremos. Nós podemos até conquistar muitas coisas na nossa vida, mas essa autonomia pessoal, quando nós chegamos a determinado ponto da nossa vida, nós vemos que se Deus não estiver conosco, Deus não estiver cuidando da nossa vida, muitas vezes nós vamos notar que é em vão o tempo que nós passamos, ou a qualidade do tempo que nós passamos, nós não conseguimos aproveitar. O autor ele inicia dizendo assim, cada vez mais vemos pessoas numa busca frenética por uma autonomia pessoal, né? Ou uma felicidade, vistas como a essência de uma boa vida, né? Meu corpo, minhas regras, eu que decido como que eu vou fazer. Então as pessoas estão buscando na nossa sociedade, dentro da nossa realidade, dizer, eu que determino como será a minha vida. Mas quando para o cristão, eu já quero posicionar a nossa vida a partir da palavra de Deus. Tem um texto que não está na nossa revista, mas eu quero abrir esse texto. João 15. O Evangelho de João, capítulo 15. O Evangelho de João, capítulo 15. Jesus inicia dizendo sobre, eu sou a videira verdadeira, né, verso 1. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que todo que dá fruto, ele limpa,
para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto a si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Aí Jesus reafirma no verso 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ele conclui dizendo, porque sem mim nada podeis fazer. Porque sem mim nada podeis fazer. Bom dia, Dona Rosa. Bom dia, minha sogra Rosina. Deixa eu ver, tem mais alguém aqui para cima que entrou nesse entretempo? Então sejam muito bem-vindos, queridos. Então, quando nós falamos sobre autonomia na vida cristã, em primeiro lugar, nós olhamos para Jesus, dizendo que Ele é a videira verdadeira e nós estamos ligados a Ele. E o Pai é o agricultor. E Ele está dizendo, aquele que está ligado nele, ou seja, a autonomia da sua vida pertence ao Senhor, esse dá fruto. Então, já logo na entrada, nós podemos pensar na nossa lição sobre autonomia a partir do que Cristo está dizendo. Eu sou a videira. E no verso 5, ele vai dizer de uma forma bem direta, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ele não só dá fruto, ele dá muito fruto. E ele vai concluir dizendo, porque sem mim, se você não estiver ligado, se você não confiar, então sem mim, vocês nada podem fazer. Esse nada, observa que agora não está dizendo somente sobre a vida cristã, mas ele abrange toda a nossa vida, todos os momentos, tudo aquilo que nós passamos sem o Senhor. Ele está dizendo, nós não podemos fazer nada, porque Ele é o doador da vida. Nele se inicia toda a nossa vida. Nele está também o Ruá, que é o sopro de Deus na narina do homem e da mulher, para que eles tivessem vida. E esse ar que nós respiramos também é uma bênção do nosso Deus. Mas será mesmo que a boa vida está na busca obsessiva e individualizada de uma lista de realizações pessoais para eu ser feliz, para eu conseguir? Bom dia, meu amor, você já apareceu aqui na minha tela, eu já te dei bom dia, agora eu te dou um bom dia online, né? Então, será que nessa busca obsessiva eu vou conseguir chegar? Agora, voltando aqui, autonomia, escolhas, ponto 1. Autonomia, escolhas e a graça de Deus. Vivemos numa era de autonomia pessoal que define a vida por nossas escolhas. O papel da sociedade, segundo o que crê na nossa cultura, é não fazer, ou seja, para limitar as nossas escolhas. Assim, vamos passando por cima de princípios, valores e até mesmo de pessoas para alcançar a tão desejada boa vida, entendida como uma vida livre de restrições de qualquer espécie. Todo mundo gosta de não ter regras. Se você pensar que se você pegar uma criança e disser para ela o que você gostaria, gostaria de ter tudo, leva ela no mercado, ela quer comprar tudo. E você pergunta, mas papai não tem dinheiro, mas papai tem cartão. Por quê? Na cabeça dela eu quero ter tudo, eu não quero ter regras. Mas a nossa vida é necessário ter restrições, é necessário ter cuidado e é necessário, assim, desde cedo ensinarmos a criança, ensinarmos até os adultos nessa vida. Olha só, por mais estranho que pareça, a busca pela autonomia não nos liberta. Olha, ao contrário, mas se torna um pesadelo, né? Às vezes a pessoa... eu conheci uma moça muitos anos atrás e ela queria ser modelo. E eu lembro que aquilo para ela era tudo, ela precisava... E quando você falava sobre valores, estudar, ela falava, não, o mais importante para mim é ter um objetivo, eu quero alcançar a todo custo. E ela focava a vida dela naquilo e ela ia construindo a sua carreira. É importante, sim, nós construirmos a nossa carreira profissional.
é importante estudarmos, mas é importante também sabermos onde estamos firmando o nosso crescimento, o nosso conhecimento, para não nos tornarmos cativos daquilo que nós desejamos. Por exemplo, eu compro um carro novo, aí eu fico cativo do carro novo, porque eu tenho medo que alguém risque meu carro, eu não quero que ele junte poeira, eu tenho que ver se o motor está bom. Então a minha cabeça fica presa ali e eu não consigo desfrutar do veículo que eu comprei, mas eu fico cativo naquilo. E para mim, se o carro um dia bater ou acontecer alguma coisa, será o fim de todo o meu sonho. Para o cristão, nós precisamos ter esse alerta, acende um alerta, onde nós estamos colocando realmente a nossa autonomia, os nossos pensamentos, né? Se vivermos para nós mesmos, sendo nossa felicidade a única preocupação, por que alguém vai se incomodar quando nossa felicidade virar doença e tristeza? Aqui o autor também traz uma pergunta. Se a nossa vida está tão focada em ter, em fazer, em construir para nós mesmos, quanto nós precisarmos de outras pessoas, porque nós vemos que nós precisamos de outras pessoas. Será que alguém vai se importar conosco? Ou vai dizer, viveu a vida toda para o trabalho, então agora que o trabalho cuide dele, você vai ter até pena, ou então vai dizer, coitadinho, mas não criou-se vínculos de relacionamento. Por isso a pergunta do autor, será que nós temos criado vínculos de sentimentos, de afetividade com as pessoas que nós nos relacionamos no dia a dia? E por que continuar a nos preocupar com a nossa vida nessas circunstâncias, né? Então aí, quando a pessoa se vê sozinha, ela se pergunta qual é o sentido da minha vida, né? A lógica do individualismo, de ter uma vida dedicada a uma liberdade sem qualquer restrição, é final e paradoxalmente suicídio. Então muitas pessoas, elas não conseguem superar uma perda, não conseguem superar. Eu me lembro na época do Fernando Collor de Mello, quando houve aquele confisco da poupança. Eu estava logo que eu comecei a trabalhar e eu lembro que era esse governo e assim foi algo inusitado, né? Nós entramos na sexta-feira, eu recebi o meu salário, que na época era um salário de office boy, e recebi o salário, aí foi na sexta-feira, se eu não me engano foi isso. Eu lembro que eu tinha um pouquinho no banco, porque a nossa conta era conta salário, e quando chegou na segunda-feira, ninguém podia mexer em nada, congelou tudo. Eu lembro que, eu estou na dúvida agora se era um feriado, mas eu lembro que nós ficamos 2 ou 3 dias aguardando, e depois, quando liberou tudo, ninguém podia pegar o seu dinheiro. Eu me lembro que muitas pessoas não suportaram, porque elas estavam com seus dinheiros investidos, com o seu dinheiro investido, com valores expressivos na conta, e elas, até muitas cometeram suicídio no país todo. Foi esse abafado, mas eu lembro da situação, foi uma situação muito difícil. E muitas vezes no revés, quando nós passamos por dificuldades, nós precisamos ser resilientes, nós precisamos nos levantar, aprender que a vida da gente tem muitas barreiras, muitas dificuldades. E quando o autor fala sobre essa questão do individual, de eu trabalhar muito individualmente, para que eu receba, eu desfrute, eu faça, ao cuidado, para nós olharmos e pensarmos onde nós estamos construindo a nossa casa, né? Não construa, lembra da música das crianças? Não construa sua casa na areia, né? Veja só, vou descer um pouquinho. Porém, algo nos diz que isso está errado. Por que ele está errado? Porque viver em função da vida financeira ou de qualquer outra coisa que não seja Cristo, tem alguma coisa errada. Eu quero até usar mesmo a metáfora que Jesus usa da árvore, né? Nós estamos ligados a Cristo, e se nós estamos ligados a Cristo, nós precisamos compreender
que nele é que está a nossa força, nele que está o nosso vigor, nele que está a habilidade para o nosso trabalho. Por isso, há esse cuidado para a nossa vida. Pense, por exemplo, em uma pessoa que passou a vida toda buscando sua própria felicidade, à custa da felicidade das pessoas ao seu redor. Isso acontece muito. Muitas pessoas buscam a felicidade, às vezes com muitos amigos, porque eu tenho dinheiro, eu junto, né? Em seu tempo de prosperidade, veja só, essa pessoa individualista certamente estará cercada de pessoas que também estarão em busca da sua própria felicidade. Aqui o texto de Provérbios, se você observar o texto de Provérbios, isso não é comum, só no nosso tempo, já era comum, tanto que, eu vou até abrir esses dois textos. Quando nós falamos sobre o conhecimento judaico, que está revelado aqui no livro de Provérbios, nós vemos que eles falam muitas coisas sobre o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, situações que são reais, que nós vivenciamos. Olha só, o pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos o quê? Amigos. Por isso que ter amigos, quando você tem dinheiro, isso não é recente, isso é antigo, é muito antigo. Por isso está registrado na palavra de Deus que é fácil ter amigos quando você está pagando tudo. Olha só, ainda Provérbios 19, agora o verso 4 ao 7. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos dos que dão presente. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão deles os seus amigos. Corre após eles com súplicas, mas não os alcança. Então, se nós, olhando para a palavra de Deus, também é uma advertência. Cuidado com aquilo que você está construindo. À custa da felicidade dos outros, então, essa felicidade também, colocar a nossa felicidade na custa da felicidade dos outros, nós podemos nos frustrar. Quando essa pessoa prospera, enfrentar as adversidades da vida, perda de riqueza, de saúde, aproximação da morte, não puder oferecer mais nada que supra o desejo de felicidade das outras pessoas, quem estará ao seu lado? Quantos amigos estarão ao seu lado? Analisando a experiência pelas perspectivas do seu fim, como esta pode ser uma vida boa. Então, se você analisar a partir do final, você vai ver que o final ele é triste, ele é dificultoso. Segunda forma, outro problema enfrentado por pessoas obstinadas pela própria felicidade tem a ver com o perdão. Pessoas obstinadas por si mesmas têm muita dificuldade em reconhecer, olha só, em reconhecer seus erros e pedir perdão. O pedir perdão é você se esvaziar de você mesmo também. É você colocar o seu orgulho do lado, você abrir mão daquilo que você muitas vezes diz que é verdade até para você mesmo, para que você se reconcilie, que às vezes nós queremos nos convencer das nossas verdades e olhar e reconhecer que nós não somos perfeitos, que nós erramos e que precisamos pedir perdão uns para com os outros. Pessoas obstinadas por si mesmas têm muita dificuldade em reconhecer seus erros e pedir perdão. Normalmente são orgulhosas, hedonistas e sempre procuram justificar seus erros, em vez de assumi-los e pedir perdão, tanto a Deus quanto a pessoa ofendida. Observa aqui que tem dois passos, Pedir perdão a Deus e pedir perdão à pessoa que foi ofendida. Vamos abrir esses textos, eles são bem interessantes. Mateus, capítulo 18, o verso é o 21. Mateus 18, o verso é o 21.
Hoje eu estou com o zainho ruim aqui para abrir os textos bíblicos. Eu já estava abrindo em Marcos. No começo eu já troquei um texto, né? E agora já estava indo para trocar o segundo texto. Ó, Mateus capítulo 18, o verso é o número 21 e 22. Então, Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Assim como dizia a lei? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, a lei dizia que o perdão, nós deveríamos perdoar uns aos outros 7 vezes no dia. E Jesus vai lá e diz: não, esse número que Jesus está dizendo, 70 vezes 7, significa um infinito. Quantas vezes for necessário, pratique o perdão. Lucas, capítulo 17, verso 3 e 4. Lucas 17, 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então, o que nós precisamos fazer? Praticar o perdão. Então, aqui está dizendo, eu achei interessante esse texto, até mais completo do que o outro. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Então, ou seja, converse com ele. Faça uma colocação, se você tem o conhecimento da palavra de Deus, como um cristão, posicione-se. É importante muitas vezes a gente se posicionar também e conversar. Eu te perdoo, tá bom, eu te perdoo, não precisa falar mais nada. No meu coração já te perdoei. Não, vai lá, converse com ele, diga: irmão, eu não concordo com você, eu não concordei, continuo não concordando, porque a palavra de Deus me ensina assim, 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 e o meu orgulho, a minha vontade, vou deixar de fora, mas eu vou caminhar com você para que a gente vença essa etapa. Vou para frente. Mas essa dificuldade é dupla. Por quê? Olha só, elas também têm muita dificuldade em conceder perdão. Tem pessoas que têm dificuldade em conceder perdão. Ele me magoou, eu não consigo perdoar. Aquilo lá foi imperdoável. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, quanto Jesus disse que nos perdoaria indo para aquela cruz? Ele disse: eu não vou perdoar o Fernando, porque lá no futuro ele vai ser um cara terrível. Não, ele disse: eu vou para aquela cruz para que a humanidade, a qual eu e você estamos inseridos, e para que a humanidade tenha livre acesso ao Pai, e ela seja perdoada, ela seja restaurada. E muitas vezes as pessoas que nós achamos que não têm perdão, ou aquilo que nós achamos que não tem jeito, o Senhor pode tratar o nosso coração e tratar o coração da outra pessoa. Deus, quando eu perdoo alguém, eu também posso estar orando para que Deus venha trazer reconciliação, mas também no meu intelecto eu compreenda, a partir da ótica do céu, aquilo, como eu devo proceder, aquilo que eu devo fazer para mudar e não acontecer, não vivenciar mais uma situação. Continuando aqui, o resultado é que carregam as pessoas que não perdoam consigo o pecado alheio até o túmulo, cheias de rancor. Eu me lembro de um testemunho que eram 2 pastores, e esse pastor não foi no Brasil, era um pastor americano, e eles acabaram assim tendo uma discussão, e um dos pastores ficou muito magoado. E ele acabou abandonando o ministério. E ele foi, assim, depois de muitos anos, eles se reencontraram. E aquele pastor disse: olha, eu não consegui mais recuperar ou retomar meu ministério
depois daquela situação que aconteceu. E o outro disse, mas eu te pedi perdão na época e você disse que havia me perdoado. Ele disse, mas eu não tinha te perdoado. E eles se reconciliaram ali. E aquele homem, depois de tantos anos, ele disse, eu acabei deixando o meu ministério ser afetado pela falta de perdão na minha vida, né? E a gente tem que compreender a profundidade, né, do nosso pedido de perdão, mas também daquilo que realmente nós perdoamos. O senhor Jairo mandou aqui que o pastor Alexandre, da IPB Alvorada, Maringá, pede oração por sua esposa Patrícia, internada com falta de ar com Covid. Sim, vamos estar orando no final da escola pelo pastor, pela família dele. Dando continuidade aqui, olha só, é preciso lembrar que precisamos da graça de Deus para encontrar alegria e paz, né? E quando você pensa no salmista, hoje o salmo de hoje falava sobre lágrimas, sobre uma dificuldade, né, do salmista. Assim também nós precisamos muitas vezes ir com lágrimas à presença de Deus e pedir ao Senhor que restaure a nossa vida, Aqui a Dona Rosa está dizendo, né, o filme A Cabana, Encontre Deus na Cabana, me fez mudar o olhar do perdão. É verdade, porque muitas vezes nós precisamos trabalhar na nossa vida, fazer um trabalho, né, que é um trabalho longo, de muitos anos, onde nós vamos trabalhando o perdão, não só perdoar o outro, mas também apagar do nosso coração. Por isso que quando nós oramos, muitas vezes eu oro ao Senhor, porque eu perdoo, mas eu digo ao Espírito Santo, apaga do meu coração, porque é necessário apagar do nosso coração também. Assim, somente o Senhor pode fazer, somente o Senhor pode tratar o nosso coração e também a nossa psique, para não adoecermos, né? Precisamos da graça de Deus para conceder o perdão. Não somos seres autônomos, nossa vida não é nossa e precisamos de Deus. E precisamos realmente de Deus. Quando nós olhamos pela ótica do perdão, pode abrir Romanos 6:20. Abra esse texto, ele é bem interessante. Romanos, capítulo 6. O verso é o verso 20. A palavra de Deus. Porque quando eres escravo do pecado, estavas isento em relação à justiça. Naquele tempo que resultados colhestes, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Paulo está falando sobre a escravidão do pecado que nós nos tornamos, porque nós passamos a ser co-participantes quando nós não liberamos o perdão. Assim como Cristo também nos perdoou, nos restaurou, vivamos como Cristo, né? Porque o salário realmente do pecado, da falta de perdão, é a morte. Mas o dom de Deus o presente de Deus é a vida eterna para aqueles que têm essa compreensão. 2. A busca da felicidade. Quando colocamos a busca da felicidade como alvo central da nossa vida e por algum motivo somos impedidos de alcançá-la como geralmente ela é imaginada, com acúmulo de bens, fama, glória e sucesso, será que a vida continua tendo algum sentido? Continua, né? Afinal, se está claro que não conseguimos mais alcançar a felicidade que tanto almejamos, por que não desistir da própria vida? Isso nós já comentamos,
que acontece em muitas pessoas, porque as pessoas passam a não ter estrutura emocional para resolver os problemas. Essa é uma pergunta que todo aquele que busca ter uma vida significativa tem de fazer. A sociedade em que vivemos nos diz que para termos uma vida boa precisamos ter completa autonomia pessoal. Por isso que o cristão não vive pela sociedade, mas ele vive balanceado ou guiado pela palavra do Senhor. Eu vou dar um pulo agora aqui nesse ponto e vou pular ali à frente. A realidade nos oferece 2 indicadores de que a felicidade pessoal jamais deverá ser alvo da vida. Então, a primeira delas, que não deverá ser o alvo, a vida humana é feita de momentos comuns, muitos dos quais não trazem felicidade. É verdade também, porque muitas vezes nós estamos em momentos ou em lugares que realmente é um lugar bonito, mas não temos a completa felicidade. E quando, às vezes estamos no mesmo lugar, num outro momento, nós sentimos uma alegria. Nossa, como aqui é bonito, eu nunca percebi. Como o ar daqui é mais gostoso, como os passarinhos cantam mais bonito. Mas outrora, para você era escuro, era triste. Por quê? A vida nossa também está ligado a muitos momentos os quais o nosso coração também está ligado. Vivemos um mundo muito estressante. Basta assistir ao noticiário. Então, não precisa nem continuar, né, do noticiário. Quando você liga no noticiário, que coisa terrível, né? Ao invés de passar as informações, antes era mais fácil. Eu me lembro quando eu assistia mais o Jornal Nacional, ou então os outros jornais, a gente acompanhava a notícia de uma forma mais real. Hoje você já não sabe mais o que é verdade, o que é fake, né? A gente é triste o que nós estamos enfrentando. Então o noticiário da noite para nos deprimir, né? Com tantos acidentes, mortes, tragédias, enfrentamos toda espécie de pressão e temor. Esse temor está ligado ao quê? A essa pressão que nós vivemos do dia a dia. Parece que tudo está se acabando. A cada dia nós vemos uma pressão e sentimos até pavor de viver a vida se vivermos por eles, né? As pressões podem nos afetar emocional e fisicamente. Ficamos carrancudos, deprimidos. Olha só, qual é a doença do século, né? A doença do século está ligada à nossa psique, né? A doença psicológica, ela tem afetado muito mais do que a doença física, e ela tem adoecido o corpo, porque as pessoas não estão mais suportando viver debaixo de tanta tragédia, de tanta situação difícil. Ficamos carrancudos e deprimidos, é verdade, com tantas coisas que nós vemos, e o nosso coração vai esfriando e vamos perdendo a sensibilidade do amor até o próximo. Desenvolvemos doenças relacionadas ao estresse. Assim sendo, se a vida só tem valor quando estivermos felizes, quando estamos felizes, só quando as horas são marcadas por momentos perfeitos, estamos fadados a profundas desilusões. Profundas desilusões. Segundo, né, estou falando da realidade da felicidade que jamais deverá ser alvo da nossa vida. Mesmo quando buscamos a felicidade de forma egoísta, em detrimento de outras pessoas, algo nos diz que é errado. É verdade. As forças culturais e nosso egoísmo não são tão fortes para apagar a lei de Deus. A lei de Deus deve estar acima de tudo e deve nortear a minha vida e a sua vida. Mesmo quando nos orgulhamos dos nossos malfeitos, vendo-os como sinais de nobreza e esperteza, nós temos a convicção, sabemos que estamos agindo muito mal. Se nos sentirmos obrigados a satisfazer o eu irrestritamente, sem pensar nos sentimentos dos outros, o que estamos fazendo ou o que estamos construindo, né? O resultado da satisfação dos desejos e a crença que possuímos uma liberdade pessoal absoluta acima de todas as restrições é visto, por exemplo, na imensa quantidade de estupros e assédios nos nossos dias. A violência
contra o nosso próximo, contra as mulheres, inclusive está em evidência. Nós vemos aí a questão que está na mídia agora, né, o assassinato do rapaz no Carrefour. Nós vemos tantos assassinatos, tantas pessoas, a questão dos negros dos Estados Unidos, né, as vidas negras importam, as vidas brancas importam. Na verdade, o Senhor não vê nenhuma vida branca, preta, amarela. Deus vê vidas. Vidas, para o cristão, a vida importa. Não é a cor da pele, não é o que está no estereótipo, mas para Deus a vida vale. E nós vemos como é importante termos essa noção. É preciso termos consciência de que fomos criados para viver em comunidade, de modo que as liberdades individuais devem ser reguladas pela liberdade coletiva, ou seja, respeito mútuo. Precisamos ter em vista não apenas aquilo que é nosso, mas também aquilo que é dos nossos companheiros, vizinhos e compatriotas. Eu anotei um texto aqui, 2 Coríntios, convido você a abrir a palavra de Deus, 2 Coríntios 2, 14 ao 16. 2 Coríntios 2, do 14 ao 16. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifestou em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem, para que estes, cheiro de morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Então, quando nós pensamos sobre a nossa posição dentro da sociedade, como cristão, nós precisamos exalar esse bom perfume de Cristo. E onde nós passarmos, as pessoas serão tocadas, serão constrangidas pela própria palavra de Deus. Terceiro, a vida em comunidade. A vida em comunidade. Nenhum de nós é independente dos outros, precisamos dos outros, quer queiramos admitir isso ou quer não. E eu pergunto a você, você precisa do outro? Você precisa do outro? Você consegue viver a vida sem precisar de ninguém? Você vai notar que não. Talvez você diga, claro que eu posso, eu sou independente. Então vamos lá. Você come? Resposta óbvia. Você vai dizer, como? Você bebe água? Bebo. Então, de onde veio a sua água? De onde veio a sua comida? Você que plantou? Você que foi lá e no rio, e na fonte, na nascente, e foi lá e pegou água límpida para você tomar? Não. Alguém teve que preparar essa água. Alguém teve que preparar o alimento. Alguém teve que transportar até você, até mim também, né? Até para mim. Alguém teve que fazer. Nós somos seres que dependem uns dos outros. Quando eu fico doente, eu vou ao hospital, eu tenho pessoas que cuidam de mim lá. Eu tenho enfermeiros preparados, eu tenho médicos que são preparados. Eu preciso ir à farmácia, eu tenho atendentes que estão preparados. Eu tenho pessoas que prepararam e manipularam aqueles medicamentos. Então a nossa sociedade, ela está toda interligada. Então nós não somos seres individuais. Por mais que a gente deseje dizer, eu vou viver sozinho, para mim, nós precisamos uns dos outros. Eu vou dar um pulo aqui nesse... eu vou ler essa história. Certo Natal, quando visitava a irmã, Roberto caiu de uma escadaria e rompeu um músculo da perna esquerda. Seu irmão caçula e seu cunhado levaram para o pronto-socorro. Então os irmãos e o cunhado fizeram isso. Onde passou a noite. Depois de sua alta, a família continuou a cuidar dele. Ou seja, no hospital ele foi cuidado. A família continuou a cuidar dele, tirando-o da cama de manhã, levando ao banheiro e ajudando-o a se vestir. Algumas semanas após o acidente, Roberto soube que precisaria de uma cirurgia da qual resultariam 4 semanas com a perna engessada e 6 semanas de fisioterapia.
Quando Roberto voltou para sua cidade, um amigo o buscou na estação de trem, levou-o para fazer compras de supermercado e certificou-se de que ele teria tudo do que necessitava. Nas próximas semanas, Roberto se recuperava e tentava cuidar do filho autista, e amigos lhe traziam comida e o ajudavam de inúmeras formas. A experiência despertou o senso de autossuficiência de Roberto e um tapa em seu ego. Por sua experiência de dependência total, Roberto viu os defeitos de seu pensamento sobre autonomia pessoal e autossuficiência. Então, aqui na simples história de Roberto, nós vemos que o Roberto foi acompanhado em todo o tempo. Bem-vindo, Júnior. Acreditar que somos independentes é mera ficção, uma mentira que cada vez ajuda menos. Vivemos em uma ampla rede de amigos, familiares, colegas de trabalho e as associações incrivelmente complexas que formam uma cultura. Os bebês dependem de seus pais, estudantes dependem de seus professores e também seus pais, que ajudam a pagar contas. Então, todos nós precisamos uns dos outros. Quando nós fizemos um trabalho com jovens e adolescentes há alguns anos, pela federação do nosso presbitério, nós tínhamos um tema que era Juntos Somos Mais Fortes. Porque nós sabíamos que não era a equipe que estava trabalhando que resolveria todos os problemas ou que construiria tudo, mas era cada igreja colocando um pouquinho, participando, fazendo uma partezinha dentro do contexto, do conjunto todo, para que todos fossem abençoados. Por isso o tema era Juntos Somos Mais Fortes. Agora o autor continua: porém nosso orgulho muitas vezes nos cega do entendimento dessa interdependência. Então muitas vezes nós somos cegados no nosso entendimento que nós precisamos uns dos outros. É verdade, é que Dona Rosa mandou aqui uma mensagem: não podemos distorcer a instrução da palavra de Deus, não ser pesado a seu irmão. É verdade. Quando nós trabalhamos juntos, agora nós ajudamos uns aos outros. E também, assim como o texto de Gálatas, nós aprendemos a levar as cargas uns dos outros. É por isso que nós conseguimos caminhar nessa interdependência. Esse orgulho passa por muitas áreas em nossa vida cultural, incluindo toda a questão de morte com dignidade. Os defensores da eutanásia se preocupam com a suposta indignidade que vem de as pessoas serem dependentes das outras. Não queremos que a ilusão de total independência lhe seja tirada por alguém ter de cuidar delas. Mas um mundo no qual pais idosos são considerados um fardo para os filhos é cruel e triste. Quando nós vemos os filhos pensando que os pais, eles são fardos, eles são pesados. Então nós precisamos ter esse cuidado. Um mundo assim não funciona, porque a dependência mútua faz parte da ordem natural. Fomos feitos para a comunidade. Nós somos feitos para a comunidade. Pega a figura aqui da pandemia. A pandemia nos mostrou muita coisa. Tem pessoas que falam: foi terrível a pandemia. Foi, por um lado foi. Mas por outro lado, Deus também nos ensinou muitas coisas. Deus nos ensinou a importância de respeitarmos os outros. É curioso, por exemplo, quando você usa máscara, você diz: eu não quero usar a máscara porque eu tenho consciência que se eu pegar e se eu morrer, eu estou correndo risco. Mas não funciona assim. A máscara não protege somente a você, mas protege o outro. Quando eu limpo a mão com álcool, quando eu higienizo o meu corpo, quando eu tomo os cuidados e eu volto para casa, o meu amor é com a minha família, as pessoas que eu amo. Então agora é uma interdependência, um dependendo do outro, para que a pandemia agora venha cada vez baixando mais os contaminados,
baixando mais até que venha a vacina. Você vê que aqui tem uma grande lição. Nós dependemos uns dos outros. Nós dependemos que o nosso irmão faça a parte dele, nós dependemos fazer a nossa parte, mas também temos que tratar com amor, com carinho, ajudando um ao outro a vivenciar a palavra de Deus a cada dia. E como eu faço isso? Como que eu vivo essa palavra de Deus? Olha, eu vou lá na conclusão, então nós vamos entender. A autonomia pessoal parece ser atraente, eu ser autônomo, mas não vem com uma bula advertindo sobre os efeitos colaterais que isso pode acontecer. Então, como que eu resolvo esse problema? Nós podemos olhar para a palavra de Deus. Primeiro, João 15, quando nós vimos que nós precisamos estar ligado em Cristo. O Senhor deve ser o nosso alimento. Nós precisamos estar ligados assim como os ramos estão ligados à videira. Nós precisamos estar ligados com a nossa vida em Cristo Jesus, para que no tempo certo a gente dê fruto e faça boas escolhas. Segundo, olha para a igreja de Atos. A igreja de Atos, a igreja primitiva, eles tinham tudo em comum. Por quê? Porque estavam experimentando da presença do Senhor, de uma imersão no Espírito Santo, buscando em oração, clamando, ajudando, pegando na mão uns dos outros para crescimento juntos, como igreja, como indivíduo, como um todo, como o reino de Deus. A igreja olhando para a palavra de Deus. Se nós queremos realmente ter uma vida boa em Cristo Jesus, nós precisamos compreender que a nossa autonomia, os nossos conceitos devem ser colocados na cruz de Cristo e o Senhor fará toda a diferença nas nossas vidas e nas nossas escolhas. Que Deus abençoe muito sua vida e te fortaleça nesse domingo. Seja um domingo abençoado para você, para a sua família. Eu quero também, já encerrando, fazer uma oração. Nós vamos orar pelo pastor Alexandro, da IPB Alvorada de Maringá, que a sua esposa Patrícia, ela foi internada agora há pouco. Então nós vamos orar pela Patrícia, orar para que Deus derrame da sua graça sobre essa família amada em Cristo Jesus. Vamos orar encerrando a nossa escola e também orando por esses irmãos. Querido Deus, nós queremos colocar, ó Pai, nesse momento, a vida do pastor Alexandre no altar do Senhor, sua esposa Patrícia, que a graça do Senhor esteja alcançando o teu servo, a sua serva, que ali, ó Pai, onde ela está agora internada, os anjos do Senhor possam acampar naquele local e ela possa ser abençoada pelo Senhor. Dirige, ó Pai, cada enfermeiro, cada médico, dá, ó Pai, a sabedoria vinda do alto para que eles identifiquem e diagnostiquem com qualidade, com certeza, segundo também a tua bênção e a tua autoridade. Nós pedimos, ó Pai, um fortalecimento também sobre a igreja, que o Senhor esteja fortalecendo a igreja ali presente. Também fortalece a nossa igreja, o nosso culto logo mais à noite, os nossos irmãos em Cristo, que a palavra do Senhor, ó Pai, possa repercutir, possa fazer morada a cada coração, fortalecendo em um nome santo de Jesus. Aumenta a nossa fé, traz a tua paz, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe grandemente e você tenha um dia abençoado. Um bom dia, um grande abraço.